Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre. Se louvado. Salve Maria Imaculada, com alegria, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus. Hoje, sábado, 17 de janeiro, o Evangelho está em Marcos, capítulo 2, de 13 a 17. Hoje eu quero partilhar com você sobre o que é o seguimento a Jesus, como seguir Jesus. Vamos ouvir o Evangelho. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu outra vez para a beira do mar. Toda a multidão ia até ele e ele os ensinava. Ao passar, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de arrecadação e disse-lhe: Segue-me. E levantando-se, Levi o seguiu. Depois, quando estava à mesa, na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. De fato, eram muitos os que o seguiam. Os escribas, que eram fariseus, vendo comer com os pecadores, os publicanos, diziam aos discípulos dele: Por que ele come com os publicanos e os pecadores? Tendo ouvido isso, Jesus disse-lhes: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto, o Evangelho de hoje, começa dando, de mais uma vez, um destaque a Jesus que ensinava. Toda a multidão ia a ele e ele os ensinava. Jesus tinha uma sede. Jesus ele gostava, queria ensinar a multidão a verdade, ensinar o reino, ensinar sobre as verdades do reino dos céus. E aí ele, passando, viu Levi, filho de Alfeu, que é Mateus. Ele estava sentado, ele era o cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos. Então, para os judeus, era considerado um pecador, tinha recebido o mesmo nome de pecador público, porque a função dele estava para os romanos, e então, muitas vezes, agia de forma errada, era injusto, era desonesto, queria enriquecer de forma rápida. Então, como trabalhava para os romanos, os judeus viam como os impuros. Mas Jesus viu ele sentado ali no trabalho dele, na vida dele, e disse: Segue-me. É importante percebermos que sempre a iniciativa é do Senhor. Todos os chamados no Evangelho anterior, quando Jesus chama Pedro, Tiago, João, André, ele que chama, ele que veio e chama, aqui a mesma dinâmica. Jesus vê Mateus e ele o chama. É o Senhor que nos chama, ele nos atrai. E aí, então, Levi, levantando, segue Jesus. E aqui nós vamos perceber, então, o que é esse seguimento? O que é seguir Jesus? O que é dar uma resposta para dizer, eu sou discípulo, eu sou um cristão? O que é isso? Como viver essa dinâmica da nossa vida? Essa resposta que nós devemos dar, somos chamados a dar a Jesus. Porque Jesus chama Levi. Levi sai do seu posto de arrecadação, ele sai da sua vida, do seu trabalho, do seu mesmice, da sua casa, do seu ambiente, do seu trabalho, e começa a seguir Jesus. Mas logo adiante, depois, quando ele estava à mesa na casa de Levi, mas se Levi seguiu para seguir Jesus, ele não devia estar na casa de Jesus? Mas aqui inverte. Mateus, Levi segue Jesus, mas é Jesus que vai para a casa de Levi. É Levi que, em Lucas capítulo 5, diz que Levi deu uma festa, deu um almoço, um banquete para Jesus. É Levi que leva Jesus para a sua casa, para a sua vida. E aqui, para o povo, principalmente para esse povo judeu, a refeição era uma comunhão com o outro. Comunhão entre os homens. Comer na casa do outro, comer junto com o outro, era uma expressão de comunhão, de pertença, de compromisso.
E aí então Mateus começa a seguir Jesus. E logo já leva para sua casa, dá um banquete para ele, uma refeição com ele, porque Mateus quer, sim, ser discípulo. E o que é ser discípulo? Ter comunhão com Jesus. É querer viver com Jesus. É querer se comprometer com Jesus e trazer Jesus para a sua vida para poder aprender, para ser discípulo. Por isso, o segmento inclui, de forma obrigatória, um discipulado. Ou seja, um estar com Jesus. Seguir Jesus não é ir para onde ele vai, não. Ah, Jesus foi para tal lugar, eu vou com ele. Não é ir andando atrás, no sentido de caminho. Não. Seguimento a Jesus, seguir Jesus, é um processo de dar uma resposta ao Senhor que me chama e saindo de mim e me comprometendo com Ele. À medida que eu vou aprendendo com Ele, à medida que eu vou me tornando discípulo, eu vou me comprometendo, vou entrando em comunhão com Ele e vou aprendendo dele. E vou então diminuindo cada vez mais para me comprometer com Jesus, com aquilo que Ele me ensina, com a vida dele, com as atitudes dele, com o ser dele. Eu preciso ir configurando a Cristo. Isso é o discipulado. Nós corremos o risco, meu irmão e minha irmã, de achar que ir à missa, à igreja, rezar, às vezes vai para retiro a Canção Nova, vai para outro retiro aqui, eu estou seguindo Jesus. Pode ser que não. Pode ser que você está até, vamos dizer assim, saindo da sua casa para ir para o encontro, para o retiro, para a missa, rezar texto. Mas você precisa ser discípulo. Ser discípulo é se colocar com Jesus, para aprender com Jesus, para ver o que Ele quer de mim, para ver a atitude, como Ele vive, como Ele age, para conhecer o Mestre, para entrar na comunhão, tem que fazer compromisso com Ele, de vida com Ele. Isso é seguir Jesus. É quando eu vou perdendo para ganhar Cristo. Vou perdendo para ganhar a minha vida com Cristo. Isso é seguir Jesus. Na carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo nos dá um ensinamento do que é seguir Jesus. No capítulo 3, versículo 7, São Paulo diz assim: mas essas coisas, São Paulo falando daquilo que ele era, que ele tinha enquanto antes de seguir Jesus, aquilo que ele possuía, aquilo que ele era, que ele vivia, aquilo que ele acreditava. Então São Paulo diz assim: olha, mas essas coisas que eram lucro para mim, considerei prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo, considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Isso é o discípulo. Quando eu vou perdendo minhas convicções, minha forma de pensar, de agir, meus apegos, eu vou perdendo, e vou me assemelhando a Cristo. Eu vou tendo o mesmo sentir que é no Cristo, pensar de Cristo. Eu vou buscando aprender com Jesus. Por isso, o seguimento a Cristo é preciso viver um discipulado. É preciso colocar aos pés de Jesus. É preciso entrar na comunhão com Ele e ir conhecendo Jesus. Eu preciso conhecer Jesus. Eu preciso conversar com Ele. Eu preciso conhecer a palavra que Ele me ensina. Aí sim, eu estou no segmento. E aí, como diz São Paulo, eu vou deixando essas coisas tudo para mim, essas coisas, outras coisas, aquilo que eu possuía, que eu tanto valorizava, de repente é nada, é lixo, é perda diante da grandeza que é o conhecimento de Cristo, conhecer Jesus. Por isso Levi levou ele para a casa dele, para os seus, para conhecer, para ficar com Jesus. É isso, o discipulado é isso. A resposta ao chamado de Jesus é quando eu começo a me comprometer com Ele. Não é mais a minha verdade, não é mais o que eu acho, o que eu penso. Tudo isso vai caindo por terra. Eu vou me esforçando dia a dia para pensar com Cristo, para agir com Ele, para sentir com Ele, para viver com Ele, para começar a imitá-lo. Então, para imitar Jesus, eu preciso ir diminuindo. Eu preciso ir deixando morrer as minhas verdades, os meus achômetros.
e trazendo Deus, Jesus para a minha história, para o meu convívio. Eu preciso disso. Isso é o seguimento a Cristo. Na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22, São Paulo diz assim: é preciso deixar a vossa antiga conduta e despojar-vos do homem velho, que vai se corrompendo ao sabor das paixões enganadoras. É preciso renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente e revestir-vos do homem novo, criado à imagem de Deus em justiça e santidade da verdade. Então veja bem, isso é ser discípulo. Isto é dar uma resposta a Jesus. Isto é se colocar a caminho. Isto é se colocar no segmento de Cristo. Quando eu vou deixando a antiga conduta, quando eu vou despojando o homem velho, dia após dia eu vou despojando o homem velho, vou deixando a minha conduta antiga, os meus achômetros, meus prazeres, meus apegos, minhas vontades, vou deixando isso cair por terra, vou deixando isso passar, porque isso, deixando isso passar, porque isso vai me corrompendo, né? Eu vou viver no rabo das paixões, então eu preciso deixar as minhas paixões, a vida desregrada, eu preciso deixar os meus apegos, eu preciso deixar, ir deixando todos os dias. Não é somente deixar de pecar, não. Eu preciso deixando também a minha maneira de pensar, aquilo que eu tinha como verdade, pode até ser algo bom, mas eu preciso estar de acordo com Cristo. De repente aquilo, embora não seja um pecado, mas eu preciso confrontar com Cristo. Eu preciso me colocar diante dele, porque a partir do meu segmento, ele passa a ser a minha referência. O que Cristo quer, como ele vive, o que ele fala, aí sim, isso é seguimento a Cristo. São Paulo diz assim: é preciso renovar-vos pela transformação espiritual de vossa mente. Então eu preciso ir mudando na maneira de pensar. Uma transformação espiritual. Deixar de pensar somente carnal, ou seja, de forma puramente humana. Deixar de pensar somente naquilo que é prazer, que é paixão, que é carne, que é mundo, para ter uma mente mais voltada para aquilo que é espiritual, a ação do Espírito, para aquilo que é a verdade, que é Cristo. Eu preciso, São Paulo diz, isso é o seguimento. Renovar pela transformação espiritual da mente e revestir do homem novo. Revestir do homem novo. Deixando morrer o homem velho para revestir do homem novo, criado à imagem de Deus. Resgatar. O pecado nos tirou da imagem de Deus. E perdemos com a imagem figurada, estragada por causa do pecado. Então precisa fazer morrer o homem velho, revestido do homem novo, criado à imagem de Deus. Isso é colocar seguimento. Isso Levi fez. Por isso depois ele vai dar a vida por Cristo. Ele que era cobrador de impostos, torna discípulo, apóstolo e dá a vida por Cristo. Um processo que foi feito. Um processo que começou aqui, quando ele começou seguindo Jesus, levantando a sua vida e levando Jesus para a sua vida, entrando em comunhão com Cristo. Pronto. A partir daí, Levi foi se transformando. Mas é preciso nós também darmos esse passo. Eu preciso trazer Cristo para a minha vida. Eu preciso entrar em comunhão com Cristo, deixar que Ele entre também na minha vida. Para ir morrendo o homem velho, para poder revestir o homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus. Isto é ser discípulo. Isto é estar no seguimento de Cristo. Que o Senhor possa realmente nos dar essa graça, dar uma resposta ao Senhor todos os dias, no seguimento a Jesus, no discipulado, para ir configurando a Cristo dia após dia, para que nós possamos um dia falar como São Paulo: não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. O Senhor nos abençoe e nos guarde, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Deus abençoe. Dê um like aí, faça um comentário, divulgue o nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva.